disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será a tua salvação. O Senhor disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será a tua salvação. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, papai e mamãe, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Crianças, como semana passada a gente lancei esse desafio para vocês de estarmos aqui, tendo aula e contando histórias. Mas não uma história qualquer. Histórias bíblicas, histórias verdadeiras. E conhecendo mais e mais o nosso Deus, chegando mais pertinho do nosso Deus, convivendo mais com Ele. Então, crianças, semana passada a gente lançou esse desafio. Quem mandou para nós a história dessa semana que a gente vai contar foi o Emanuel. Ele quer ouvir a história da Arca de Noé. Eu sei que todos vocês aí querem ouvir. Então vamos fazerem assim? Para começar, peguem a Bíblia, tá? Precisamos da palavra de Deus. Então, se você não tem a sua Bíblia aí, pega do papai, pega da mamãe, pede ajuda pro papai e a mamãe para nós encontrarmos a nossa história. A nossa história de hoje fica lá em Gênesis. Vamos encontrar? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Isso. Fica no capítulo 6. E versículo que eu vou começar a ler é no 7, tá? Pede pro papai e a mamãe ensinarem vocês como vocês procuram o capítulo, o versículo, tá? Que isso é muito importante para nós. Nós temos que aprender aqui, ó, de cor, de cabeça. É uma parte de nós. Então, a palavra de Deus diz assim: Deus, ele estava muito triste com a humanidade. Ele estava vendo guerras, brigas, pessoas que não tinham mais amor em nada. E Deus disse bem assim: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Deus, ele estava muito triste. Ele estava muito triste porque para onde a gente olhava, a gente via as pessoas discutindo, brigando, pessoas que não tinham mais amor em nada. Ah, isso é muito triste. É o que a gente estamos vivendo hoje. As pessoas não têm mais aquele amor, não têm mais aquele cuidado. Ai, eu estou bem, e o outro? Eu estou com a minha barriga cheia, e o outro? Nós temos que pensar nisso, crianças. Nós temos que ter amor. A palavra de Deus diz que nós temos que amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é querer o bem só para mim. E as outras pessoas, né? Eu quero o bem para minha família, mas eu também tenho que querer o bem para a família do meu vizinho, para a família dos meus amigos. E querer que todos estejam bem. Então, Deus ficou muito triste. Deus estava muito triste. Mas o Senhor disse que aprovava a vida de Noé. Porque Noé era um homem bom, um homem justo, um homem reto, que andava segundo a vontade de Deus. E nós, como nós estamos? Será que nós estamos andando segundo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como que eu estou? Como que a minha vida está? Nós temos que pensar isso. Porque Deus, ele deu uma ordem para Noé. E ele deu uma ordem para Noé em uma época muito difícil. Sim, uma época que as pessoas não estavam nem aí. Faziam o que queria. As pessoas estavam brigando e casando, largando. Faziam festa, bebiam. Estava desse jeito. É como estamos hoje. Estamos aí muito distraídos com filmes, com desenhos, comendo, bebendo, brincando. Mas é a vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo? Será que estamos orando, lendo a palavra de Deus? Então, Noé não. Noé já era diferente. Ele buscava a vontade de Deus. E ele foi muito, muito, muito obediente a Deus. Quando Deus disse a ele: Noé, eu quero que você construa um grande barco. Imagina só o desafio de Noé.
Ele estava construindo um grande barco em um lugar que não estava chovendo. Nunca choveu lá. Só caía orvalho à noite. Então, aquele lugar nunca tinha visto chuva. Imagina as pessoas indo. Ele deve estar doido. Como vai construir um barco se não tem nem água aqui? Como que vai ser? E Noé, ele obedeceu à voz de Deus. Ele não ligava com as pessoas diziam. Não estava nem aí. Ele queria mesmo ser obediente. Ia construir. Não foi fácil para ele, crianças. Não foi. Porque as pessoas riam dele. As pessoas ficavam caçoando dele. Seu crentinho, o que você tá fazendo, velho? Você tá doido? E Noé, ele não ligou para isso. Ele foi obediente à voz de Deus. É isso que nós temos que ser. Não ligarmos para o que as pessoas falam. Se os seus amigos fazem coisas erradas, não quer dizer que você tem que fazer. Ao contrário, você tem que ser luz. Você tem que ser sal. A Bíblia diz que nós temos que ser diferente, porque nós conhecemos um Deus. Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Para quê? Para sermos diferentes, para alcançarmos outra vida. E Noé, apenas com o seu testemunho, sendo fiel a Deus. Ele foi muito fiel a Deus. E Deus cumpriu uma grande promessa na vida de Noé. Deus salvou ele e a sua família. Então, Noé, ele foi muito obediente. E sabe o que é mais interessante? Deus, ele deu certinho. Como que Deus queria que Noé fizesse a arca? A arca, ela tinha 133 metros de comprimento. Então, era muito grande. 22 de largura. Ela era muito larga. E 13 de altura. A arca tinha que ter 3 andares, crianças. Por quê 3 andares? Porque assim, ia entrar Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos. São 5. E mais suas 3 noras, né? Que seus 3 filhos eram casados. Então já era 8 pessoas. Mas uma arca tão grande para isso? Sabe quem mais Deus falou para Noé? Deus iria enviar os animais da terra. Um macho e uma fêmea. Então foi 2 elefantes, 2 girafas, 2 gatos, 2 cachorros, 2 cobras, que mais? 2 passarinhos. Então foi muitos animais. Imagina como tinha que ser grande. Imagina juntar todos os animais. Imagina o leão, a zebra. Imagina o leão tá com fome, gente. E o macaco fazendo arte. Não era fácil. Imagina para Noé. Só que Deus deu sabedoria para Noé. A obediência leva a gente a ter a sabedoria. Porque quando a gente obedece a Deus, nós estamos com o coração aberto para ouvir a vontade de Deus e não duvidar. E Noé foi obediente, ele construiu a arca. E Deus enviou os animais na arca. Noé ajuntou alimento para manter todos aqueles animais dentro daquela arca. Crianças, a importância da gente ser obediente, quando a mamãe e o papai disse. E logo começou a chover muito. A chuva era tanta, que a água por toda parte da terra foram destruídas, que tudo ficou coberto de água. Olha o desespero das pessoas. Tudo, crianças, ficou muito coberto. Tudo cobriu. A palavra de Deus diz que não dava para ver uma terra. Tudo era água. Então, as pessoas que estavam sobre a terra, que não foram obedientes, morreu. Os outros animais morreram. E Deus destruiu tudo. E Deus, ele recomeçou com Noé. Olha a importância de nós sermos obedientes a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser obedientes como filhos. Pois nós somos filhos de Deus. Ele nos ama e ele sabe o que é o melhor para mim. Nem sempre quando Deus fala não, é a mesma coisa quando a mamãe fala não para você. Não é porque a mamãe não gosta de você. É porque a mamãe sabe que muitas vezes isso não vai fazer bem para você. Se eu falo assim, João, não sobe aí. Porque eu sei muitas vezes que o João pode cair e se machucar. Então, crianças, é importante obedecer. Muitas vezes a gente quer, mas eu quero, é tão legal. Mas talvez não seja a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Noé ficou lá naquela arca, com os animais, com a sua família, 40 dias e 40 noites. Imagina só, tanto de tempo. É como a quarentena, né? A gente tem que ficar 40 dias dentro de casa e a gente não aguenta, né? Não é fácil. Imagina dentro de uma arca, dentro de um barco fechado, com muitos animais. E aonde você olhava teria água.
Não tem como escapar mesmo, ficou ali dentro. Mas Deus lembrou de Noé. E Deus soprou um vento muito forte. E as águas foram baixando. Então, a arca de Noé, ela flutuou na direção do monte Ararat. Primeiro, Noé soltou um corvo em busca de terra. Ele soltou um passarinho pela janela e o passarinho voou. Só que o corvo voltou sem nada. Então, queria dizer que ainda tinha água sobre a terra, né? Então, depois de algum tempo, alguns dias, Noé soltou um pombo. E o pombo foi. Quando o pombo voltou com uma planta. Então, Noé, opa, tem árvores já. Então, quer dizer que já estava aparecendo plantas. Então, a água foi baixando, e a arca de Noé, ela parou ali no Monte Ararat, né? E a água baixou. Só que Noé se lembrou da promessa de Deus, que ele ia salvar a sua família. Então, Noé abriu a porta da arca. Só imagina só a alegria quando Noé abriu aquela porta. Todos os animais saíram correndo, brincando. Quanto tempo preso lá dentro? Imagina só a alegria. E Noé, a primeira coisa que ele quis fazer foi erguer um altar. Sim, ele ergueu um altar em agradecimento a Deus. Agradeceu a Deus por ter salvado a sua família, por ter salvado ele. E ele cultuou com Deus. Noé e toda a sua família, ele cultuaram a Deus. Então, crianças, olha só o agradecimento. Noé estava muito grato a Deus. Noé estava muito feliz, porque ele foi salvo. E Deus, ele fez uma aliança com Noé. Lembra aqui, ó, o arco-íris? Sim, o arco-íris, ele quer dizer que é uma aliança, que Deus nunca mais iria destruir a terra com água. Sim, e quando chove, vocês podem reparar que aparece um arco. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele faz. Mas nós temos que aprender a ser obediente, e obediente à palavra de Deus. Como eu posso ser obediente à palavra de Deus? Orando, buscando a vontade de Deus, pedindo para Deus tirar toda a rebeldia, Senhor, nos ensina a ser obediente a Ti. Mas também nós temos que estudar, ler a palavra de Deus. Quando a gente se alimenta com a palavra de Deus, o nosso coração cresce forte diante de Deus. Então, crianças, eu quero lançar para vocês diante dessa aula. A tia vai estar entregando essa semana as atividades, desenhos para vocês colorir de todas as aulas, tá? Ainda não consegui, mas essa semana eu vou fazer isso ainda. Mas eu quero que vocês, diante dessa aula, a gente leu em Gênesis 6, tá? Gênesis 6, 7. Pede pro papai e a mamãe ler junto com vocês certinho a história de Noé. E eu quero que vocês me respondam a seguinte pergunta. Qual era o nome dos 3 filhos de Noé? Aonde que foi que a arca parou? Qual o animal que Noé soltou primeiro? E o segundo? Quando Noé saiu da arca, o que ele fez primeiro? Eu quero que vocês olhem aí. Responde para mim, o que Noé fez? Tudo essas perguntas. Mande para nós no WhatsApp, lá papai e mamãe vai estar mandando, tá? E eu vou estar aguardando a resposta de vocês. Estou anotando o nome de quem está participando, quem está respondendo as perguntas certinho. Que quando acabar tudo isso, crianças, vocês vão ter uma grande surpresa, tá? Eu agradeço a vocês, agradeço a Deus. Vamos fazer uma breve oração? Pai, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Continue falando conosco em nossos corações. Pai, abençoe a vida de cada criança que estão nos vendo. Abençoe o papai, a mamãe, que nada falte neste lar. Senhor, abençoe a vida da nossa igreja, cada membro da nossa igreja, a vida do pastor, a sua esposa, Pai. Senhor, venha nos cobrir com teu sangue e cuidar de nós todos os dias, papai. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Fale em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, espero a participação de vocês. Um beijo, estou com muita saudade. Beijo.